boa tarde, senhor Antônio. Boa Nós tarde. estamos aqui para... Hoje é dia 10 de agosto, para Uhum. entrevistá-lo sobre a sua vida na Lagoa, no bairro Sim. Lagoa. E a sua vida em Balneário Pissarras e no bairro Lagoa, principalmente. Sim. Então, o senhor pode começar dizendo o seu nome inteiro, aonde o senhor nasceu e a data do seu nascimento. Pois é, então. Eu nasci em Luiz Alves, aos 21 de junho de 43. Seu nome completo? Meu nome completo é Antônio Vicente Santana. Isso. E então, o senhor pode contar pra gente como é que o senhor quando é que o senhor se mudou para Balneário Pissarras e no bairro Lagoa, né? Que é como o senhor é conhecido na cidade. Tá bom. Meu pai já tinha herança de terra aqui em Lagoa, né? Aí ele vendeu o que ele tinha lá em Luiz Alves e veio embora para Lagoa. Trabalhar na roça. E o senhor veio junto? Eu vim junto, mas vim no colo da mãe. Ah, o senhor era pequeno. Então o senhor foi criado na Lagoa. Me criei o tempo todo na Lagoa. Onde o senhor estudou? Estudei? O senhor estudou na escola? Estudei no Cabo da Enxada. Ah, no Cabo da Enxada, entendi. E aí o senhor trabalhava na roça com seu pai? Meus irmãos. Mas aí naquele tempo veio o Getúlio Vargas, era o presidente, e lançou muitos impostos em cima dos que trabalhavam na roça, né? E daí? Aí nós se abrimos da roça, né? Um foi trabalhar de empregado, outro foi... Se abrimos tudo. Mas a roça toda a vida foi a profissão ingrata, né? Aí eu inventei de botar olaria em 60. O senhor montou uma olaria Em 60. em 1960. Isso. Como era o nome da olaria? Cerâmica Lagoa, né? Aí trabalhamos 20 anos na olaria. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor começou a trabalhar na olaria? Eu tinha 19, 18 anos. Na olaria. Isso. Naquele tempo era bom. O movimento de Pissarra também era pouco, né? Como é que era a vida lá no bairro? Vamos falar assim da vida no bairro. Como é que era morar lá na Lagoa? Se tinha igreja, se tinha festa? Era divertido. O que tinha lá? Tinha muita diversão. O senhor lembra quantas famílias tinham lá? Era bastante na época. Bastante? Era bem maior que hoje. Ah, é? O povo saiu correndo. Como eu dizia, o Getúlio Vargas só beneficiou os empregados, né? Lançou o salário mínimo, aquela coisa, né? Naquele tempo o salário mínimo compensava, né? Aí o povo saiu para Joinville. E muitos. Mais de 50% foram para lá. E aí, como é que era a diversão lá no bairro? Quando o senhor era jovem, o que vocês faziam? Era tarde dançante, era baile à noite, futebol, corrida de cavalo. Vamos falar de cada coisa dessa. Aquela coisa. Vamos falar de cada coisa. Como é que eram as festas? Vamos começar pela dança, então. Vamos começar pela dança, então. Como eu disse, era diversão, principalmente era a dança, né? Os domingos eu tinha tarde de domingueira, aí começava pela domingueira, ia pra noite. E na domingueira, onde que acontecia a domingueira? Qual lugar? Era em casa comum. Ah, era na casa comum, cada vez era na casa de um. Dava um aluguelzinho pro dono da casa, já desmanchava o frontal, que era casa de madeira, né? Aí começava o forró. Entendi. Era divertido, tinha muita moça e moça. Aham. Hoje é contado. Eu digo pro filho, o moço que tinha não acredita. Entendi.
Hoje, para dizer que não tinha nenhum, tem um moço, 2 moços na lagoa. E naquele tempo era 50. Meu, era bastante Era bastante. gente, né? Só o pessoal do lugar enchia o salão. Aham. Moça também tinha umas 50. E aí era todo domingo, Todo domingo. certo? E as festas também eram na casa das pessoas, mas também tinha a festa da igreja. Tinha uma igrejinha lá, tinha. Qual igreja? Era uma igreja de madeira. Qual é o nome da igreja? Nossa Senhora das Graças. É. Nossa Senhora É. Das Graças. das Graças. Nossa Senhora das Nossa Graças. Senhora das Graças. É. Tinha festa na igreja? Tinha. Qual a festa que tinha que o senhor Tinha a lembra? festa de setembro, que ainda continua, né? Sei. E a de junho, né? É, tinha até 2 festas por ano. E essa festa da igreja, como é que ela acontecia? Era o dia todo? Era uma vez só o dia inteiro? Era só o almoço? Como era? Eles faziam novena, né? Até chegar o dia da festa, né? Tá. Chegava o dia da festa, aí começava mais cedo. Muita gente ia na lagoa. Eles gostavam da lagoa, né? A festa lá era uma festa de arromba. Também tinha tarde dançando, tinha salão, né? No mesmo dia da festa da igreja. E o povo era todos católicos, né? Então dava bastante gente. Aí foram entrando outros de outra religião, né? Aí foi fracassando a festa da lagoa. A igreja chegou a ser escorada no fim. Já estava feio. Entendi. Entendi. Aí nós se reunimos, inclusive eu. O Antônio, o Destano era um expedicionário, né? Aí combinei com o povo ali e levantei aquele material, né? Que está até hoje. Levantaram a igreja que era de madeira, porque ela estava caindo. Aí arrumaram para de Demoliram madeira. a igreja de madeira. Aham. Conversando com o padre, o padre disse, faça o que você quiser. Se não der dinheiro, faça só o alicerce e já tá bom. O ano que vem faz as paredes. E nós começamos, levantamos o alicerce e ainda sobrou dinheiro em caixa. Aí falamos com o padre, sobrou dinheiro em caixa. Nós vamos demolir tudo e vamos fazer o alicerce. Ah, sim, faz. Aí desmanchamos todinho e fizemos o alicerce. Aí falamos com o Anjo Corsani, o Oswaldo Corsani. O Oswaldo Corsani era o prefeito da época. Para ele dar uma ajutória, de lá e de cá, ele se negava, de lá e de cá, e nós insistindo, até que ele deu a mão de obra de pedreiro. Aí, quando ele deu a mão de obra de pedreiro, aí era meio passo, né? Aí levantaram a igreja. Aí levantaram as paredes. O senhor deu os tijolos, Não, dei a telha. o senhor deu as telhas. E Nós saía, eu tinha um carro, o meu sócio também tinha outro cunhado, outro carro. Nós saía, um para a zona de lá que vai para os Carvalho, e eu vinha aqui para a Pissarra, que era para aquilo aqui, né? Pegar a prenda. Então eles davam, né? Eles ajudaram muito. pegava as prendas para a festa da igreja. A festa da igreja. Isso, entendi. Aí botava em bingo, né? Sim, Aí vinha o dinheiro. entendi. Então tinha essa festa da igreja, a festa na casa das pessoas, né? Sim. Na festa das pessoas, e tinha o futebol. E é futebol. Quando é que acontecia o futebol, seu Antônio? Quando é que aconteceu? Onde que acontecia? Ah, tem um campo lá tradicional, já tem 50 anos, eu acho. Até mesmo. Tem mais de 50 o campo lá. Tinha um time ou vários times? Ó, tinha 2 times na Lagoa de Cima, que lá é dividido em duas peças. Lagoa de Cima e Lagoa de Baixo, né? Então, mas aí o pau pegava, é. Quando chegava a Lagoa de Baixo, a Lagoa de Cima, não terminava. Já começava a brigar. Meu céu. É muita rivalidade no meu bairro. Aham. E então eram 2 times na Lagoa. Isso. O senhor lembra o nome dos times? Ou era assim, Lagoa de Cima e Lagoa de Baixo? Não, é Esporte Clube Lagoa. Esporte Clube Lagoa, um time. E o outro? O outro nem chegou a ganhar nome.
O outro nem tinha. Nem nome tinha. Esse que não tinha nome era o de baixo Era ou de o de baixo. cima? Era de Era o baixo. de baixo. É. Tá. Tinha uniforme, Tinha. campeonato. Ah, torcida. É. Era bom. Quantos times tinha na cidade, que o senhor lembra? Aqui- Além dos times da Lagoa. Tinha muitos. É. Uhum. O senhor lembra de alguns? Alguns. Comecei lá pelo Morro Alto. Morro Alto. Conceição. Furado. Santo Antônio. Fazendinha. O Botafogo, aqui do centro. Tinha um time que o pessoal conta chamado Estrela? Tinha? Um clube de futebol, um time chamado Tinha o Estrela? Estrela do Sul, né? Ah, Estrela do Sul. Mas já era para Penha. Ah, já era Era pra pela Penha. Fuzil, é. Ah, tá. Já era pro outro lado. Então era muito bom, porque no interior eu gostava muito de futebol, né? E das encrencas, daquelas coisas, tudo. E o campeonato durava o ano todo? É, O ano inteiro. quase tinha 8 ou 10 times, assim, por aí. Ou na Lagoa tinha domingo que a gente não aproveitava toda a diversão que tinha. Se ia numa, perdia a outra. Todo domingo, então. Todo Se não domingo era tinha- num lugar, era no outro. Tinha diversão, todo domingo tinha diversão. Entendi. Então tinha festa, música, dança, futebol. Então tinha uniforme, campeonato. Eu queria que o senhor contasse um pouco, se o senhor tem alguma lembrança de como é que eram os funerais. Como é que era quando morria alguém ali no bairro? O que acontecia? Ah, isso aí é. Conta. Imagina já. Pois é. Morria um da família, né? Aí o pessoal tudo do bairro ia passar a noite, né? Um pedaço da noite, né? O velório que dizia. Aí amanheceu o dia, tinha que ficar até amanhecer o dia, né? Aí chegava depois do café e ia fazer o caixão. Pegava uma madeira dura que tinha na serraria, né? Para fazer o caixão. Ali talhava o caixão. Mediu lá e fazia. Cobriu com pano preto. Corria uma lista no meio, uma cruz, né? Até assustava a gente. Amarelo, né? É, amarelo. Aí marcava a hora marcava a hora do enterro. Se tinha missa de corpo presente, ia lá para a igreja, depois saía. Se fosse adulto, tinha uma caminhonete que trazia o caixão, né? Se fosse de 15 anos para baixo, trazia no braço. Trazia para onde? Para o cemitério da Pissarra. Para o cemitério de Pissarras. Vinha a pé. Vinha a pé. Aí revezava no caminho, né? Que machucava a mão, né? Vinha rezando. Aí nós estávamos na roça, lá vinha o inteiro e a turma rezando. Nós já se escondeu para ele não ver a gente. Ah, entendi. E É. Aí eu usava o preto, né? 1 ano de preto. 1 ano. Depois de 6 meses, já baixava, aí um branquinho no meio para amansar. Aí depois de 6 meses já podia usar qualquer tipo de... entendi. Entendi. Mas naquele tempo um velório era triste. Ui. A missa do meu pai foi na Penha. Nós viemos, eu, a minha mãe e mais 5 irmãs.
Tudo a pé. Parecia um lado do Urubu pelo caminho. Quanto tempo de caminhada de lá até aqui? De lá, Lagoa, até ali no cemitério que vocês vinham andando. Quanto tempo de caminhada? A pé, 1h30. É. Às vezes morava lá no canto da lagoa, né? Aí ia buscar de carroça, passar para mão, de mão, até que chegava. Entendi. Seu Antônio, o senhor vinha pescar aqui na praia? Não, Não. só vinha comprar peixe. Vinha comprar? Vinha. Como é que era para comprar peixe? Conta como é que As era. canoas saíam bem cedinho, né? Aí as canoas de volta vinham ali umas 10 horas. Aí quando as canoas chegavam, a gente ia comprar o peixe na canoa, né? Mas era muito caro, o pescador era careiro, sabe? Ah, é. Meu pai não gostava muito dos pescadores, não. O pescador não conhecia os amigos na hora de chegar com a canoa. Quando eles iam lá pro sítio pedir lenha e farinha, o meu pai dava, né? E quando chegava perto da canoa dele, ele nem embaixava a bola, ficava assim, ó. Ei, senhor, quanto é que é esse peixe? Não ligava. Como é que era a alimentação? O que o senhor comia quando o senhor era moço Ou lá era na peixe. roça? A maioria era peixe. E hoje não posso levar. Era peixe 3 vezes o dia, com um pirão de farinha. E o que vocês plantavam na roça? Na roça nós plantava cana para fazer o açúcar, plantava a farinha para fazer a mandioca, a rama para fazer a farinha, plantava o arroz, plantava o feijão, plantava o milho, mas o forte nosso mesmo era a farinha. Quando era tempo de farinha, era de mais em dia nós começávamos a fazer farinha, né? Que aí já estava bem madura, né? Aí nós virava 2, 3 meses fazendo farinha. Vendia tudo? Vendia, mas não era fácil, não. É. Por que não era fácil? Não era fácil fazer ou não era fácil vender? Não era fácil nem fazer, nem vender. Não tinha dinheiro, né? O povo era muito pobre, né? Quem tinha, tinha. Quem tinha não comia pirão. Quem comia pirão não tinha dinheiro para pagar farinha. Entendi. Vocês tinham criação Tinha. de bicho? Criação de... Lá na- tinha criação de galinha. Galinha? O senhor lembra alguma coisa do pessoal contar de caçar baleia? O senhor lembra de alguma coisa assim? Caçar? Baleia? Valer? É. Não, isso era na armação, né? Eu tô perguntando pro senhor se o senhor, É, lembra. melhor. Era na armação. É na Então, armação, é. o senhor lembra do pessoal Não, falar me lembro. disso? Não, não me lembro. Não. Quando é que, assim, o senhor reparou que Sarras estava crescendo, estava ficando diferente? Depois da olaria? Não, antes, né? Antes? É que aí reduziu a produção, né, de farinha, essa coisa. Ah. Aí o consumo já serviu o consumo. Que ano que o senhor criou a olaria? Que ano que é a olaria? O senhor lembra de que ano que é? Me lembro. Foi em 60? 1960? É, 60. Foi quando o senhor Comecei a fazer começou Isso, a olaria. É. E o senhor ficou com a olaria há quantos anos? 20. 20 anos. É. Bem mais. Não, Ludia. O quê? A olaria é de 1960. Até que ano que durou a olaria? Até 80. Até 1980? É 2019. Em 2009. Como é, Ludia? Até 2009. 2009, Ludia. Sim, eu fui operado no coração em 99 e a Laine foi parada em 2009. 2009, tu diz? Eu 2008 ou 2009, por aí, não
Olha quanto tempo essa olaria, hein? Uhum. Muito tempo. Mas não podia modernizar, né? Era fraco. Entendi. Então, o senhor trabalhava com seus filhos, então, depois? É, eu tinha 3 filhos homens, né? Uhum. E um sobrinho. Sim. Até ali ia bem, né? Todos eles eram de pegar, né? Junto. Aham. Aí depois os empregados foram saindo. Tinha proposta melhor. Até que passei para tudo de empregado. Aí era ruim empregado, né? O serviço pior era para o patrão. Entendi. Eu tenho curiosidade de saber como que era o fim de ano, assim, o Natal. Ah, sim. O Natal na família, lá na Lagoa, em família, no bairro. Como é que era essa festa de fim de ano? O Natal primeiro, depois do Ano Novo. Fala do Natal primeiro. Cerveja. Bastante cerveja. E as comidas? As comidas, como é A que é? comida era carne. Naquele tempo passava a tropa de boi na estrada da Lagoa, né? Aí comprava um boi e se associavam e abatia o boi, né? Matava o boi e repartia a carne. Aí repartia. Repartia. O tropeiro vendia com 30 dias de prazo, né? E o comprador vendia para nós também com 30 dias. Entendi. Ei, mas a carne naquele tempo é artigo de luxo, né? E tinha carne no final do ano, na festa de Natal? Tinha, isso tinha. Fica aqui, eu saio. Tinha. Ah, é. Fica aqui assim. Brincadeira de boi do campo. Como é a brincadeira do boi no campo? Conta Ah. como é. Ele botava uma corda na cabeça, ia fincar uma vara, ia amarrar a corda na ponta da vara, e a turma ia lá brigar com o boi, né? Aí o boi, da vez, cansava o cara, da vez, pegava o cara em meio caminho e derrubava. Né? Era alguém vestido de boi? Não. Era um boi mesmo? Era um boi mesmo, boi bravo. Ah, então pegava o boi mesmo. Sim. Laçava, e aí amarrava a ponta do laço numa vara bem comprida, que ela caça bastante, né? Aí amarrava o boi ali. Aí a turma ia brincar com o boi. O boi ia correr em cima. Quando ele corria mais que o boi só parava quando a vara esticava. Né? E quando não corria, o boi pegava e jogava para cima. Machucava a pessoa? Bêbado não sente cabeçada, né? Não? Não. Ah, bêbado não sente Não sente, cabeçada? não. Entendi. Entendi. Ele queria mostrar que era valente, né? Essa brincadeira do boi no campo, essa brincadeira é uma brincadeira do Natal? É mais de Páscoa, né? Mais de Páscoa? É, mais de Páscoa. E no Natal? Corrida de cavalo. Como é a corrida de cavalo lá? Como que era? Corrida de cavalo ele fazia a aposta que o dealer era mais corredor, o outro dizia que o dealer era mais corredor, aí ia para cancha. Né? Corria na estrada mesmo, não movimento não tinha. Aí aparelhava os 2 animais. Aí tinha um lá para dar o ponto de partida. Né? Quando estava bem parelhinho, ele gritava. Gritava e disparava. Né? Aí cá no Pará também tinha outro que ficava medindo qual era que vinha na frente. O que vinha na frente ganhava a corrida. E o pessoal corria no cavalo sem sela ou no pelego? Não, Assim? só no pelo. Só no pelo? Só no pelo. 2 e 2. Nunca mais. Sempre de 2 em 2. É, de 2 em 2. Sempre tinha corrida de cavalo? Ah, sempre tinha. Dava encrenca. Dizia que o meu ganhou, outro dizia, não, foi o meu, porque não sei o quê. Meu céu. Entendi. Oh, muita vaga também, né? Mas era bom. Chega a noite, começa a me lembrar das coisas que passaram, olha. Se voltar aquele outro tempo era bom.
Tem alguma história engraçada que o senhor se lembra para contar? Uma história lá da lagoa, do bairro, das pessoas, qualquer história que o senhor quiser lembrar. Pode ser história do cemitério, pode ser história de briga da família lá, pode ser briga de vizinho, alguma coisa que ficou famosa lá naquela lagoa. Então, aqui no toque de baile, né? Chegavam umas horas, o dono do baile, o dono do salão, né? Decretava, essa agora é a barca do noivo. Aí o cara tem que pagar um guaraná para a moça, né? Porque a moça vinha convidar o moço, né? Quem tinha dinheiro ficava, quem não tinha, pulava a janela e Entendi. Tinha que pagar. tinha que pagar um guaraná. Tinha que pagar o guaraná, mas como não tinha dinheiro, pulava a janela. Pulava a janela, O né? senhor já pulou a janela? Não, eu não. Ah, bom, o senhor tinha o dinheiro, então. Eu tinha. Aí dava o dinheiro mais rápido, né? Aí pagava o guaraná. Pagava o guaraná. Ali pegava um chamego, né? Entendi, Uhum. entendi. Esse é bem interessante, diferente isso, É, né? é. De pagar o guaraná assim para dançar com a É. moça, né? Se não pagar, chamava de pão duro, não sei. Entendi. Que mais que tinha de diferente? Dia de santo, assim, noite que santo, né? Mais conhecido, eles faziam fogueira, né? Fazer fogueira lá no bairro? É, e Na cuidar- casa de alguém ou na rua? Na rua, eles faziam na rua, né? E cuidava os vizinhos. A gente ia esquentar fogo, chupar laranja, pular a fogueira, que já estava baixinha, né? A menina estava bem, porque aí dentro da fogueira se pelava tudo. Mas valia tudo, né? Pular fogueira. Era Santo Antônio, era São João, São Pedro, esses santos mais conhecidos. Mas no mês de julho, né? Junho, julho. Começa em julho, né? Nas festas, Santo né? Antônio parece que é em julho, né? Em junho. Junho. Em junho. Aí fazia a fogueira, Fazia depois iam fogueira. pular a fogueira. É, Entendi. fazia o quentão. Me conta como é que era a festa junina lá, na lagoa. Essa festa que o pessoal faz quentão, como é que era lá? Trazia cantor, que você já sabia a manha, né? Ali fazia uma roda de gente aí, dançando. Outro passava por debaixo do braço do outro, ia lá no outro canto. Não me agradava muito, não. Essa é a festa, Festa junina. festa junina. Que mais que tinha na festa? Tinha bebida. Que mais? Quentão. Eu quero saber da comida. O que tinha para comer? Ah, nada. Comida, nada. Só laranja. Não tinha pamonha? Não. Essas coisas de milho, Não, bolo? isso aí não tinha, não. Cachaça com fuleiro. Entendi. Ficava a noite inteira em volta da fogueira? Noite toda. E a festa era na igreja? Tinha festa na igreja? Não, Era na rua. é na rua. É na casa do São Antônio, na casa do São José. Quem eram as famílias que o senhor lembra? Quais famílias que o senhor lembra lá da Lagoa? Ah, muito. Então vamos lá. Quais são as famílias para quem não conhece a história da Lagoa, a pessoa imaginar quem são as famílias que moravam lá na Lagoa? Que o senhor se lembra?
Tinha a família Pedro Mariano de Borba, morava na Lagoa de Baixo, né? Tinha a nossa família do Vicente Amândio. Tinha a família do Zé Marcelino, que também tinha uma olaria. A família do Manuel Freita, na Lagoa de Baixo. O Antônio Narciso. Leonel Toniotti. João Toniotti. Olávio Macedo. Eu sei que na venda de tarde eles iam tudo para venda. Beber cachaça e contar história, né? No fim da tarde, ia No fim, tudo né? para lá. No fim da tarde. 4, 5 horas. A venda de quem? É do Olávio Macedo. Quantas vendinhas tinha lá? Quantas vendas tinham lá? Mercadinho, assim. Venda tinha a venda do Olávio Macedo. Aí depois tinha a venda do João Pedro Quintino. Depois tinha a venda do João Macedo. Aí ficava lá até umas 9, 10 horas contando história. Depois que ia para casa. Ia para casa, bíblia. Já ia para casa brigar com a mulher. Seu Antônio, tinha as vendas. O senhor falou que tinha mais uma olaria. Então Tinha. eram quantas olarias tinha É lá quando na a lagoa? mentira, mas tinha 7. Tinha 7 olarias na lagoa? No fim virou uma concorrência que É. Quem é que tinha olaria lá? tinha o Dodô Linde de Souza, tinha o Antônio Vicente, tinha o José Marcelino, tinha o Pedro Marcelino, tinha o Pedro Donel, tinha o João Macedo, o Jovino Quintino, Tinha mais alguma olaria? Não, já deu. Já deu aí já deu 7. 7? Já. E tem mais. Meu céu. Eu queria que o senhor falasse das famílias da Lagoa de Cima. Então, tinha 7 olarias, tinha essas vendinhas, certo? Mas quais são as famílias da Lagoa de Cima? Aqui, os que estavam e os que já saíram? As que estavam quando o senhor estava lá. Ah, tá. Então, vou As começar. famílias. E aí o senhor fala assim, ó, o senhor fala a família, e aí o senhor me conta se a família tinha olaria, se a família tinha plantação. Já sei, E aí o senhor, para eu saber um pouco o que cada família tinha lá na Lagoa de Cima. Lagoa de Cima. Vamos lá. Começar pelo Joca, João Macedo. Era um lavrador mais ou menos, tinha uma família boa. Tinha o João Pedro Quintino, que tinha uma vendinha também. Tinha o José Pedro, que era um carpinteiro muito bom, né? José Pedro. Tinha o Antônio Bernardo. O Antônio Bernardinho. José da Cunha. Manuel Venâncio Quintino.
Manuel Florencio da Rosa, Antônio Florencio da Rosa. O que eles tinham Eles tinham trabalhado na roça. na roça? Tinha engenho de fazer farinha. Tinha 18 engenhos, 22 engenhos na lagoa. Fazia farinha. E 4 que fazia milagre para fazer cachaça. Pedro Bernardino Quintino. Quintino é uma família muito grande lá da lagoa, Quintino é uma família grande É. na Lagoa, né? Uhum. A Lagoa de Cima tinha muito mais gente Mas, do que a Lagoa de tinha, Baixo? tinha. Tinha mais? Uhum. A lagoa de baixo era só uns pingados. Qual o melhor lugar para morar lá? Era a Lagoa de Cima ou a Eu- Lagoa de Baixo? Eu gostava da lagoa de baixo, né? Porque eu me criei ali. Então tinha a rixa entre a Lagoa de Cima e a Lagoa de tinha, né? Baixo? Uhum. As famílias? Não, só no futebol, né? É, só no futebol. Ah, bom. Não, na família não. Ah, tá. Todo mundo tranquilo Uhum. ali, né? Sim, sim. A igreja ficava na Lagoa, Lagoa de de Cima. Cima. Hoje eu olho para a juventude e não tem uma diversão para eles mais na lagoa. O senhor vai lá de vez em quando? Vou. Agora, por fiquei doente, nunca mais fui, mas de primeiro eu ia. Tem mais alguma história que o senhor se lembre? Kelly. Nada, pode conversar. Pois é, e tinha o Biloca, também lavrador, o Mingote. Isso aí é Santana. Tinha o Bieli. Fazia Tudo trabalhando na lavrador. roça. Tudo na roça. Tudo farinha? Tudo farinha, a maior parte era farinha. Obrigado. Toma um pouquinho de água. Não. Tinha o Antônio Candinha, o Antônio Bilica, o Antônio Romana, o Alfredo Santana, Destana Mário Balter. Qual família era mais chegada na sua? Qual que eram mais amigos? A sua família com qual família? Que era bem amigos. A gente nunca conhece o amigo, né? Mas que ficava assim, um ia mais na casa do outro, reunir, ficar junto no domingo. Tinha alguma família assim? O meu pai era o homem mais velho da lagoa, né? E ele tinha amizade com o pessoal, né? O povo respeitava ele, né? Ele era inspetor do quarteirão, né? Aí cuidava da turma. Seu pai foi o primeiro morador da Lagoa? Não Ou foi, um dos primeiros? não foi o primeiro, mas foi entre os 5. Quem foram os primeiros moradores da Lagoa? O senhor sabe contar pra gente? Tem gente que conta que foi o meu pai. Foi um. Tinha o Vicente Amando Santana, tinha esse Manuel Francisco Rapone, tinha o
Bernardino Quintino. Manuel Quintino. Falta um. Falta um? Mas já tá bom. Esses Já tá quatro. bom. É, né? Tá bom. Como é que eram as casas, seu Antônio? Elas eram de madeira? É, casa de madeira. Tudo de madeira? Tudo de madeira. Quando é que elas começaram a ser de alvenaria? Foi em 70, mais ou menos. É? É. O senhor fazia mais era telha, então? É, eu fazia teia e tijolo, né? Mas naquele tempo não tinha nenhum material de construção aqui em Pissarra, né? Então quem precisava de teia ia comprar lá em casa. Entendi. Aí depois começou a abrir depósito e... Daí fazia o tijolo lá e mandava para o depósito. Mas isso já nos anos 70. Isso, é. Antes disso, o povo ia buscar lá na sua casa. Isso, Ia é. buscar lá. E fazia a casa o ano que vem, já ia lá comprava a telha. A telha era a preocupação deles. Já comprava a telha. Já deixava pago. Não, ninguém quer receber. Não, mas eu quero deixar pago, porque isso aí já está garantido. Pagava, então. Ó, quando precisar, 20 dias, avisa. Ah, tá bom. Dava tudo certinho, né? Seu Antônio, como que funciona uma olaria? Dá para me explicar como funciona uma olaria? Como é que funcionava a sua olaria? Como que é? Começava pelo barro, né? Arrancava até 2 metros de fundura no máximo, né? E aí já esbarancava em água, né? Aí trazia para casa, pegava o tubarão vermelho, que era mais fraco, trazia também um pouco para misturar. E daí passava na máquina, né? Aí saiu o barro meio mexido já, né? Aí depois botava o bocado da telha na máquina para fazer rolo, para fazer a telha. Aí botava a forma na máquina, trocava de forma. Aí passava aquele barro, meio passado já. Aí fazia o corte, eu contava a telha, né? Depois ia fazer telha. Aí tem uma prensa que rodava assim, ó. Motorizada, né? Batia 18 telhas por minuto, né? Aí tinha uns gabaritos que pegava aquela telha, botava em cima da telha assim, virava. A forma virava, aí pegava a telha. E aí tinha aqueles que puxavam para as prateleiras, né? Aí no verão logo secava, no inverno era uma tristeza, não secava. Tinha que secar para botar no forno. Aí tocava no forno, ficava 2 dias para esquentar bem, né? Quando estava bem quente, que não saía mais fumaça branca é porque tinha água ainda, né? Quando não saía mais fumaça branca, apertava o fogo com lenha fina. Aí mais umas 12 horas de fogo, o fogo voltava em cima. Aí estava bom. Com a telha lá dentro. É isso. Aí ia cuidando só da fumaça. É, olhava, quando tá só tremendo é porque tava sequinha, né? É, muitas coisas deixou saudade ainda. Quanto tempo levava para fazer as telhas? 20 telhas demorava quanto tempo para fazer? O senhor disse que ia de 18? 18 por minuto, né? 18 por minuto. É. O senhor fazia quantas telhas por dia? Nós aprontava o bar de manhã e batia de tarde. Dá mais 2.500 Por dia. por dia. A terra pegava perto da olaria É, ou longe? pegava perto.
Perto. Uhum. E essa terra vermelha para misturar, é perto ou é longe? É perto também. É perto também, mas ela é diferente. É. Mas só que era só na pá, né? E se tornava longe, né? Porque carregava o caminhão. Aí depois nós compramos uma carregadeira, aí já aliviou. Seu Antônio, Fala. então a gente já está caminhando para o final da nossa conversa. E aí, o senhor quer contar mais alguma coisa? Ah, eu por que mim o senhor tá bom. lembrou? O senhor tá bom? Quer falar sobre os nossos filhos da computador? Quando começou a nascer nossos filhos? Quer falar quando nasceu os seus filhos? Oh, Fala um pouquinho. que quando... bom que era, né? Quando nasceu os seus filhos, como é que foi? Aí eu fui avisar os parentes mais próximos, né? A tia enfermeira já era uma mulher com 90 anos, eu fui lá avisar ela. Era perto? O senhor foi avisar, Não, era ali na dava lagoa ou um- era longe? Dava uns 5 quilômetros. E fui a pé. De bicicleta. Fui de bicicleta? O senhor tinha bicicleta? Tinha. E andava de bicicleta? Meu filho levou para. Tá lá na casa do meu filho, Até hoje o senhor tem a bicicleta? até hoje. Posso falar uma coisa? Sim. A primeira bicicleta que apareceu na Lagoa Nova foi a minha. Ele comprou em 1961. É, 71. A primeira, como é que é? A primeira bicicleta que apareceu na lagoa foi o senhor que Eu que comprou? comprei. Então conta como é que foi. Era uma Monarch, uma bicicleta Monarch, né? Aqui o cara fez uma lojinha e trazia bicicleta de Joinville e vendia aqui, né? Quem é que vendia bicicleta aqui? Era o. Hilário Tolentino dos Santos. Inclusive foi candidato a prefeito, mas não ganhou, não. Aí o senhor- Uma bicicleta que ele teve era mais que um carro hoje. A primeira bicicleta da lagoa foi a sua? Foi a minha. E tá inteirona ainda lá na casa do meu filho. Chegava em casa, as gurias pediam para dar uma voltinha de bicicleta, né? O senhor deixava? É, deixava. Alguma que eu gostava, eu deixava. Que eu não gostava, Em 1961, 71. a primeira bicicleta da lagoa foi a sua. Uhum. Quando é que o senhor teve carro? Em 72. Foi o primeiro carro também da lagoa? Foi o primeiro. Que carro que era? Era um Volkswagen, um Fusca. Um Fusca? É, um Fusca 72. É. Que cor? Eles diziam que era amarelo colonial, marcado no documento. Amarelo colonial. É, Um Fusca 72. O primeiro Fusca da lagoa. primeiro Fusca da Lagoa. Então tá bom. Foi um prazer conversar com o senhor Ah, foi bom ser entrevistado. e saber como era a vida na lagoa. No bairro Lagoa. Vai Lagoa. Obrigada. Ah, ok.